Secretária, na semana passada a gente acabou recebendo aí um pedido de uma senhora que teve um problema com hemorroidas, né? E essa senhora passou pela Unidade Básica de Saúde, passou pelo Hospital Santa Terezinha, enfim, e caiu na Central de Regulação do Estado, né? Porque aqui em Erechim a gente não tem um médico, segundo a informação que eu recebi, para atender essa situação, né, do caso dela. E essa central de regulação não havia ainda conseguido fazer o encaixe dela, né, em atendimento em outro município. E aí surgiu aí, né, vamos conversar com a secretária, como é que está funcionando essa situação, quais são as especialidades médicas que Erechim não conta e que acaba caindo nessa central de regulação do Estado, secretário. Evandro, eu vou começar fazendo uma breve explanação, porque as pessoas precisam entender que talvez isso também não seja claro a todo mundo, né? E é nossa obrigação estarmos clareando isso. Excelente proposição feita por vocês, diga-se de passagem, tá? Agradeço, inclusive. Nós estamos num momento em que, quando o Estado criou ainda lá no ano passado, um sistema de regulação de consultas, nós tínhamos antes um sistema que o paciente erechinense, e de todo o município, né, quando eu uso Erechim, isso aconteceu com o estado inteiro do Rio Grande do Sul, esse paciente, ele tinha uma fila dentro da Secretaria da Saúde. Esse paciente vinha para a fila de Erechim. Por exemplo, vou usar o exemplo do proctologista, tá? Que é o que foi a situação de hemorroidas, provavelmente era proctologista. Uhum. Então, o que acontecia? Essa senhora, ela vinha para uma fila. Todos os pacientes que precisavam do proctologista, ele ficava numa fila única. E Erechim gerenciava. O que acontecia? Nós tínhamos aí o clínico de dentro da nossa cidade, né, que avaliava, esse caso é um caso urgente. Esse caso precisa ser atendido em 20 dias, precisa ser atendido em 15 dias, precisa ser atendido... esse caso pode esperar 6 meses, né? Então, nós fazíamos a gerência dessa fila e o Estado dava para nós as especialidades que nós não tínhamos, óbvio, como essa é uma situação, 20 vagas por mês. Usando um exemplo aqui, né? Talvez não seja isso, sei lá, 50 vagas por mês. Isso era proporcional ao número de habitantes. Vou pegar o exemplo da Barra do Rio Azul, que é a minha antiga cidade que eu trabalhei, que é uma cidade proporcionalmente menor. Eles davam daí lá, nem para Erechim, 50 para Barra do Rio Azul, um exemplo, 5. Eu tinha uma fila, digamos, de 200 pessoas, mas todo mês eu pegava meus 50 e eu colocava para fazer a sua consulta. Quando o Estado tirou essa regulação dos municípios, o GERCOM, ele teve 2 lados. Teve sim um lado bom, né, que eu não posso ser aqui leviana de falar que ele não existe, mas teve um lado que nos dificultou, que hoje é uma briga, inclusive, dos secretários municipais de saúde, nos quais eu faço parte do núcleo dos que lutam para que as coisas melhorem, não só para Erechim, como para o estado inteiro. Então, o que acontece hoje? Hoje, esse paciente de procto vem para uma fila do município de Erechim, que já vou te dizer exatamente qual é o número, 219 pessoas, estou aqui, tá, com o papel na minha mão, a fila atualizada do dia de ontem, 219 pessoas, e vou seguir usando o exemplo da Barra, me permite lá o secretário, meu colega secretário, se a Barra do Rio Azul tiver 5 pacientes na fila dele somente, e eu 219, só que se os 5 pacientes da Barra do Rio Azul forem mais graves que os meus 219, não são os meus 219 que vão ter vez. Serão os 5 da Barra do Rio Azul que vai ir para frente e a minha fila vai ficar estagnada. Então, hoje, nós temos essa dificuldade porque nós gostaríamos minimamente de uma cota fixa. Tá? Para que nós pudéssemos estar lidando com... Mas o Estado faz uma regulação médica. Então,
também esse é o argumento do Estado, para eu colocar para vocês a parte do Estado, que a classificação é de risco. Hoje o Estado é visto como um só. Por que que o paciente da Barra do Rio Azul, se ele for mais grave que os meus pacientes de Erechim, por que que eles não vão ser atendidos antes? É o critério que se usa num pronto-socorro, na UPA, tá? O pessoal chega ali na unidade de referência municipal, bom, não interessa se tem 50 pessoas aguardando. Quem chegar mais grave vai ser atendido na frente, né? Bom, se o outro paciente daqui a pouco tiver que esperar 1 hora, 2 horas, 5 horas, sim, vai ter que esperar. Por quê? Porque os mais graves vão entrando. Só que para proporções de municípios grandes como Erechim, isso sim é um problema. O que que nós, já sabendo disso, adotamos aqui no município? Nós viemos tentando fazer o máximo de contratações de especialistas. Para quê? Para que eu consiga aliviar minimamente a minha fila com os meus especialistas internos.